Hello, pessoal, tudo bom? Tô chamando aqui o Vabo. E aí, pessoal, boa noite. Bem? Agora entrei. Tudo bem? Hello! Tudo bom, Vabo? Tudo ótimo. Prazer estar aqui falando com Bem, você. prazer é todo meu, cara. Pus até uma camisa azul de empreendedora, ó. Ótimo. Maravilha. E mais uma coisa, eu também sou carioca, cara. Pois é, então. Eu sou carioca, mas tô expatriado aqui. Já virei paulista. Paulista Eu de também. raiz. Eu também sou paulista raiz, meu. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer poder falar aqui com você e com o pessoal aí que te acompanha e que me acompanha também, para que a gente possa falar sobre dois temas que é a nossa paixão, né? Essa questão de empreender, essa questão de soft skills. É a paixão que a gente tem poder compartilhar um pouco com o pessoal. Ah, é verdade. Aliás, se tem duas palavras importantes hoje no mundo, é empreendedorismo e empoderamento, né? Acho que as É verdade. pessoas estão buscando, de alguma maneira, realizar, né, em cima dessas duas coisas, né? E de verdade, esse teu tema aí, que eu acho que foi uma coisa que super me chamou a atenção. Eu vou contar aqui como eu te conheci, né? Eu tenho um filho que estuda no INSPER e que chegava em casa falando: você não sabe o professor que eu tenho, entendeu? Mãe, você precisa conhecer esse cara porque ele é muito bacana, eu estou aprendendo muito. Ele está me mostrando coisas que a gente nunca pensou que fosse olhar na faculdade. E aí ele me contando, eu falei: caraca, o cara de fato pensa fora da caixa, né, Vabo? Avisa o Thiago Então, que eu vou aumentar a nota dele na próxima prova, que ele tá bom. é muito bonzinho, bonzinho. Ótimo. Mas é verdade. Quando ele me contou a teu respeito, eu falei, me chamou a atenção, porque dentro de uma universidade, que é de fato uma das melhores universidades do país, né? Tá aí até entre o ranking das mundiais, ter um professor que se preocupa com soft skills é de fato uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu quero te perguntar, até para falar aqui para as pessoas, é o que é soft skills? Ah, legal, bacana. Então, bacana aí que o Thiago gostou dessa experiência na sala de aula. Então, eu sou um professor um pouquinho diferente realmente do que normalmente a gente está acostumado, porque eu venho da prática, venho do mercado, empreendi, Uhum. cofundei uma empresa e depois a gente tem uma história aí de empreender, de vender a empresa, de poder também trazer para dentro da sala de aula um pouco do que a gente vê na prática, para que a gente possa fazer com que a aula seja realmente prática, né? Para que Uhum. o aluno possa ter uma simulação do que vai acontecer depois quando ele sair da faculdade. Mas principalmente o que eu vim observando é que o nosso sistema educacional ele não está preparando as pessoas para o mercado de trabalho, não está preparando as pessoas para a vida em geral. Em suma, o que acontece? Todos nós tivemos esse sistema educacional em que a gente foi para a escola e aprendemos muito matemática, física, química, e depois vamos para a faculdade, a gente aprende estratégia, finanças, marketing. Só que chega na empresa, não é necessariamente a estratégia, finanças, marketing que a empresa vai nos pedir. A empresa vai principalmente pedir que a gente possa falar em público, que a gente saiba trabalhar em equipe, que a gente saiba dar um feedback, que a gente tenha inteligência emocional. E essas são as soft skills, né? Essas habilidades comportamentais, socioemocionais que o mercado de trabalho e a vida nos exigem. E, infelizmente, a Exato. escola e a faculdade elas estão muito voltadas para ensinar as competências técnicas, as ferramentas, que cada Que vez são as menos são hard relevantes, skills, né? que são as hard skills. Essas competências técnicas são as hard skills. Então, a proposta que a gente tem aqui no INSPER é de conseguir fazer um ensino que seja associado a essas duas. Ou seja, na nossa aula Uhum. de empreendedorismo, a gente vai ensinar assim como a gente vai simular a criação de uma empresa. Isso a gente faz, inclusive, para os alunos do primeiro semestre. Eles acabam de chegar do ensino médio e eles já estão ali simulando como é criar uma empresa. Então, tem que ir para a rua falar com os potenciais clientes, cria um protótipo, aprende a fazer um pitch para o investidor, mas também Uhum. vamos aprender
vamos tentar provocar neles autoconhecimento, trabalho em equipe, capacidade de oratória. Uma oratória, só para te dar um exemplo, eu pergunto para eles, quem aqui já fez alguma aula de oratória na vida? Normalmente, uma turma assim, de 70, 80, 2, 3 pessoas levantam o braço dizendo que já fizeram alguma aula de oratória. Aí depois eu pergunto, quantos aqui já tiveram que falar em público na vida? Todos. Todos nós temos alguma forma, ou no trabalho em grupo, no trabalho, no estágio, tem que falar em público de alguma maneira. Sim. Só que a escola não ensinou como essas pessoas poderiam, como os alunos poderiam se desenvolver em oratória, por exemplo, é um dos soft skills. Mas a gente trabalha em empatia, criatividade, gestão do tempo, uma série de outros elementos. Então, eu acredito que soft skills são fundamentais para a formação desse profissional, ainda mais com a vinda da robótica e tudo mais, esses dilemas e tendências que nós temos nesse mundo que a gente vive hoje. Eu acho que me chamou muito a atenção porque eu trabalho numa outra ponta, né? Eu sou terapeuta comportamental e tenho aí uma formação em coaching. Então, é interessante porque eu recebo muita gente que está entrando no mercado de trabalho ou que já está inserido e que quer alcançar um cargo novo, ou que mesmo quer empreender e de fato, sabe fazer lá as planilhas, sabe fazer um modelo de negócios, mas não tem habilidade exatamente com isso, em fazer um pitch, em falar em público. Então, muitas pessoas me procuram porque precisam, nossa, eu vou dar uma palestra, eu vou ter que apresentar um projeto e eu fico nervoso, ansioso, eu não escuto, me dá branco. E aí as pessoas recorrem a essa coisa da psicologia para ver se ajuda, né? E particularmente, né, eu trabalho muito pouco com transtornos, né, com pessoas que estão incapacitadas emocionalmente, mas a minha linha de trabalho é muito de desenvolvimento pessoal, de produção de autoconhecimento, de desenvolver exatamente essas habilidades. E muito legal que, gente, tem alguém vendo isso na faculdade, né? Porque solta o cara no mercado de trabalho e ele não dá conta, né? Muitas vezes para resolver os próprios problemas pessoais, isso, né? É verdade. Uma outra experiência que nós temos aqui também é com o pessoal da turma de cálculo, por exemplo. Normalmente, por volta de 1/3 da turma é reprovada. E quando a gente vai analisar efetivamente por que esse 1/3 foi reprovado, se a gente analisar individualmente, os indivíduos, os alunos, eles sabem cálculo. Eles fazem a lista de exercícios, eles vão na aula, eles tiram dúvidas. Os alunos sabem cálculo. O maior problema, na realidade, não é a competência técnica cálculo. O problema é que chega na hora da prova, os alunos ficam tensos, travam, ficam muito nervosos, Tem ansiedade. choram, às vezes até desmaiam, assim, em casos mais graves. Muita ansiedade, muita dificuldade de lidar com a pressão. E aí entra outro soft skill fundamental, que é a inteligência emocional, né? Que é você ter essa capacidade de conseguir identificar quais são as emoções que você está sentindo e saber lidar com elas, ou seja, não embarcar diretamente na primeira emoção que vem, seja ela ansiedade, raiva, medo e por aí vai. Então, esse trabalho é fundamental. Esse trabalho de conseguir municiar esse aluno que futuramente vai ser um profissional, além da hard skill, também conseguir ter as habilidades socioemocionais bem desenvolvidas. Então, esse trabalho a gente procura fazer aqui no INSPER de forma a preparar os alunos para trabalhar em equipe, ter autoconhecimento, saber falar em público, ter inteligência emocional, junto com a questão do hard skill, que já é o padrão, né? Então, isso, na minha visão, por isso é que quando a gente fala exatamente, quando a gente fala de empreender, na realidade, o primeiro empreendimento que a pessoa tem que lidar antes de fundar um negócio mesmo. É a sua própria vida, exatamente. Sim. Então, você é o empreendedor da sua vida. É isso que nós acreditamos aqui. Exato. Eu acredito nisso também. Bom, eu que não sou boba nem nada, fui ver sua live com o Bernardinho, né? Pois é. Uma questão muito legal lá. Lógico, né? Essa é a parte hard skill, né? Estuda a parte técnica, sabe?
Mas tinha uma questão lá que eu me deparo muito com ela. As pessoas, elas têm uma impressão de que a gente nasce com dons, que nasce com habilidades. Eu me deparo muito com isso no consultório, né? Me deparo muito com as pessoas falando: ah, mas eu não tenho jeito, eu não consigo, não é meu, não faz parte de mim. E eu achei muito bacana esse papo que vocês tiveram, porque às vezes santo de casa não faz milagre, então eu acho que é legal uma pessoa que vem da administração, que é empreendedor, falar um pouco sobre isso, né? Particularmente, eu sou analista do comportamento, então eu de fato acredito que a gente aprende competências, aprende habilidade, a gente nasce aí com algumas sensibilidades, mas o treino supera qualquer uma, o treino, disciplina, né? Supera qualquer uma dessas sensibilidades. O que você acha disso? Olha, a minha visão é bem parecida, né? Na minha visão é o seguinte: quando a gente pergunta quais são os objetivos que as pessoas têm na vida, pergunta geral, o que você quer para sua vida? Normalmente, se pegar todos os seres humanos do planeta, todos vão responder duas coisas, todo mundo, sem exceção, todo mundo está assistindo a gente na live, todo mundo. Todo mundo quer ser feliz e todo mundo quer ter sucesso. É claro que a definição de felicidade e sucesso é o que vai variar para cada um, mas invariavelmente, ter sucesso e ser feliz são duas coisas que provavelmente, se não todas, a esmagadora maioria das pessoas vão querer ter. E aí, quando você vai analisar a questão de sucesso, que inclusive é uma palavra super perigosa, né? Você achar que você tem sucesso. E quando você observa o sucesso de algumas pessoas, você vê que o sucesso são três componentes. É o talento, é a sorte e o esforço. Então, o talento é aquilo que você nasceu, o seu dom. Aquilo foi o que você comentou agora. A sorte é o fruto do acaso. Então, uma você nasce com, a outra é fruto do acaso. Ou seja, o único componente do sucesso que você tem capacidade de agir é o esforço. É a sua dedicação, é o seu suor de você procurar sempre evoluir. Então, eventualmente, você até nasce com um dom, com uma habilidade especial. Como, por exemplo, Beethoven nasceu surdo Sim, e com uma 6 anos de idade. exato. Exato, mas ele treinava também e se esforçava 12 horas por dia. Então, na minha visão, eu acredito muito no que a pesquisadora Carol Dweck, não sei se você já viu o TED dela, ela fala sobre mentalidade de crescimento. Então, a Carol Dweck, ela identifica que existem pessoas com mentalidade de crescimento, que ela chama de growth mindset, e pessoas com mentalidade fixa, que é o fixed mindset. Então, as pessoas que têm mentalidade de crescimento, elas acreditam que conseguem, sim, se desenvolver em qualquer habilidade, inclusive aquelas que tradicionalmente seriam associadas à personalidade. Então, por exemplo, a questão de introversão ou extroversão, a questão de disciplina, questão de autoconfiança, são todos esses elementos, procrastinação, todos esses elementos são elementos que a pessoa pode se desenvolver, sim. Então, esse é o estudo que ela faz e eu concordo 100% com ela. Se você partiu de algum dom, de alguma habilidade que você nasceu, talento, sua genética te deu isso, parabéns, legal. Se você não se esforçar, alguém que vai ser mais esforçado do que você, que vai executar melhor do que você, vai te superar. Então, eu sou super a favor, acredito que é possível e que só depende de você. Então, as pessoas que têm essa mentalidade de crescimento vão conseguir se desenvolver. E até a Maia está dizendo aqui no comentário exatamente. O livro dela é ótimo e tem o TED que ela resume o livro. Recomendo aí para todos, inclusive para que você possa até desenvolver sua mentalidade de crescimento, o que significa que você vai poder desenvolver qualquer soft skill que aparentemente você acreditaria que não era possível. Sim. Me faz lembrar daquele livro do Malcolm Gladwell, do Outliers, né? Que também tem essa história dos quilômetros rodados, né? O tempo de experiência, ele de fato vai superar qualquer sensibilidade aí filogenética que você tenha vindo com ela, né? Ótimo. Você falou uma coisa que eu acho que é bem bacana.
Porque eu vi que você lá e o Bernardinho falaram de liderança, e quando a gente fala de empreendedorismo, né, eu acho que a próxima palavra que vem, né, é se tornar um líder. Né? E hoje as pessoas, se você colocar no Google o que tem de curso de liderança, as pessoas buscando, né, as empresas querendo transformar os chefes em líderes, né? E aí você falou uma coisa muito bacana, eu acredito muito nela, que é acho que o primeiro passo para que você se torne um bom líder é você fazer um autodesenvolvimento, né? Você se capacitar, né? Se tornar competente, olhar para você, né? E para isso também você precisa ter aí umas soft skills, né? Que é humildade, baixar a vaidade, o orgulho, empatia, né? Você trabalha também com isso? Isso é também um ponto que você chama aí a atenção? Você como empreendedor, né? Como é que você fez isso? Com certeza. Inclusive, você citou aí a live do Bernardinho. Como eu conheci o Bernardinho, a gente dava aula juntos na PUC do Rio. Uhum. Então, ele tinha acabado de sair da seleção brasileira. Então, Uhum. ele continuou com o time de vôlei feminino, mas tinha saído da seleção brasileira. Então, ele já faz muitas palestras, né? Então, ele aproveitou para dedicar um tempo dele também para a aula de graduação. Então, ele foi lá para aprender, Uhum. Ah, que consolidar legal. toda a experiência que ele tem de esporte para o mundo corporativo, para a educação. E aí foi que a gente se Uhum. conheceu porque o nosso curso era um curso de liderança empreendedora. Então a Ah, ideia era trazer os conceitos de liderança aplicados para essa macro soft skill que é a empreender. Porque a gente pode ter que bom. definição tradicional de empreendedorismo como sendo fundar uma empresa, mas na nossa visão, fundar uma empresa é apenas uma das formas de você empreender. Então, hoje em dia, tem muito estudo sobre intraempreendedorismo, que é quando você empreende numa grande organização. Tem empreendedores de ONGs, de terceiro setor, que geram um impacto interessante à sociedade. Tem políticos empreendedores, então, isso nesse sentido de você transformar a sua realidade, de gerar impacto ao seu redor. Então, na minha visão, voltando para a sua pergunta, a questão de liderança é fundamental. Então, da mesma forma que você empreende na sua vida, como diz o Han Charan, que é um dos autores relacionados à liderança, ele diz que antes de qualquer coisa você é líder de si mesmo. Depois você vai ser líder de um assunto, depois você vai ser líder de um time, depois você vai ser líder de líder e por aí vai. Então, a sua vida como sendo um empreendimento, você sendo o protagonista da sua vida, é fundamental, porque o que nós enxergamos muito é que tem muitas pessoas que elas não são protagonistas da própria vida. Elas Sim. deixam é o famoso hino do Zeca Pagodinho, né? anti-empreendedorismo. Exatamente. Zeca Pagodinho é o Deixa a hino vida me levar, né? do anti-empreendedorismo. Deixa a vida melhorar. Tem a variação também do Skank, né? Que é vou deixar a vida me levar para onde É. ela quiser. Então, isso para mim, do ponto de vista de empreendedor, isso é o oposto. Então, o empreendedor é a pessoa que tem as rédeas do seu destino na mão, só depende dele enfrentar todos os desafios, vai ter um monte de obstáculo, vai ter um monte de complicação, e no outro extremo está a pessoa que se deixa levar. Então, o líder desenvolver essas competências, aí eu concordo com você quando você disse que tem muita coisa de liderança. Você vai pegar um livro, tem 335 competências, habilidades, é impossível. Não existe nenhum ser humano, não existe um super-homem, não existe uma super-mulher, uma mulher maravilha, não existe. Né? Todos nós temos um monte de falhas, um monte de desafios e um monte de oportunidades e gaps para se desenvolver. Então, eu, particularmente, quando eu falo de liderança, ao invés de pegar os 335 características, eu procurei escolher 3. Então, na minha vida, como líder, como empreendedor, todas as vezes que eu tive um time para liderar, eu procuro trabalhar esses 3 elementos com o meu time. O primeiro deles é saber ouvir. Então, a capacidade que você tem de diálogo com a pessoa do seu time. Então, aí isso envolve empatia, isso envolve humildade, mas em especial você criar esse diálogo. Isso você já consegue evoluir bastante, né, nessa construção coletiva junto com o seu time. Em segundo lugar, Sim, com é a sua certeza. capacidade de walk the talk, né, que significa liderar pelo exemplo. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Então, tudo que eu falo, eu preciso também conseguir transmitir na prática na segunda-feira de manhã, na quarta-feira à tarde, é ali que é onde a coisa acontece. Tudo que está na parede é tudo muito bonito, os valores da empresa, agora segunda-feira Sim, de manhã sim. é onde o bicho pega. Tá? Liderar pelo exemplo. E a terceira característica que eu sempre procurei também é criar um ambiente de autenticidade.
Né? Tem uma pesquisa no Google que o Google pesquisou qual é o fator que faz com que os times sejam de maior alta performance. Analisou tudo, times técnicos, times que tinham profissionais de mais variados tipos, de diversidade e tudo mais, o que garantia que o time tivesse a maior capacidade de entregar resultado é o que eles chamaram de segurança psicológica. É o Psychological Safety. Isso é um estudo muito interessante do Google. O que significa segurança psicológica? Significa que pessoas podem ser quem elas são. Porque no momento em que você pode ser quem você é, você não tem aquelas amarras, você consegue dar opinião, você não vai ser julgado pela opinião que você dá. Né? Não tem a máscara. A máscara cai, você dá a sua opinião e o time inteiro considera isso, e ao considerar isso, a pesquisa comprovou que a produtividade aumentou. Porque as pessoas sentiram a vontade para dar ideia, para construir coletivamente, para estar num ambiente positivo junto com as outras pessoas do time. Então, essa autenticidade que é fazer com que as pessoas possam ser quem elas são, para que elas possam dar o seu máximo, sem precisar, eu vou dar a opinião, mas eu não sei o que vão me julgar a opinião, de repente, qual é a consequência do meu chefe, né? Então, a diferença entre o chefe e o líder, né? O chefe, ele é a pessoa que não inspira ninguém, né? O líder, ele está ali inspirando, está engajando e está desenvolvendo o time. Então, eu escolhi essas 3. Dado que eu não vou conseguir ter 38 características, 300 e blau, eu escolhi essas 3 que eu acredito que elas que geram a maior produtividade do time. Sim. Nossa, e você fala uma coisa aqui que é muito bacana mesmo, porque acho que se eu for elencar aqui um dos maiores pedidos e de demandas, não só do consultório, mas desde que eu estou aqui falando no Instagram todos os dias, fazendo perguntas, é sobre autoconfiança. As pessoas morrem de medo, ou o que mais paralisa as pessoas é o que o outro vai pensar a meu respeito. Né? Então, tem eu chamo isso de avaliação, né? De uma estima baixa, mas uma autoconfiança muito empobrecida. Né? A pessoa não faz e também, se ela não fizer, não vai ter resultado para que o mundo dê um feedback para ela. Né? Então, talvez, quando você fala nessa autenticidade, né, nessa segurança psicológica, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes do mundo e que as pessoas têm que, de fato, olhar isso e começar a internalizar isso de alguma maneira. Porque acho que se eu for citar aqui, escolher uma das coisas que mais paralisa o comportamento, a atitude das pessoas, é essa falta de confiança em si mesmo, né? E se ela não faz, a paralisia vai acontecer aí a longo prazo, né? E ela não consegue, de fato, fazer o ponto da virada, né? Ela não consegue iniciar aí um comportamento. Então, de fato, acho que trabalhar isso é de uma importância aí imperativa, né? Não só para a vida pessoal, mas como para a vida profissional de todo mundo, né? Eu nunca ouvi um empreendedor falar isso. Já te parabenizo, já estou aqui admirando mais um pouco, vou até atrás disso, porque de verdade esse é um dos grandes pontos aí, né? E eu já vi líderes executivos aí de alto escalão chegarem falando eu sou uma farsa, né? Tem a síndrome do farsante, né? As pessoas estão olhando para mim, eu não sou isso, né? Tem uma hora que baixa aí uma falta de confiança, uma insegurança desse medo de ser você mesmo, né? Perfeito, perfeito. Então, dado que a autoconfiança é super importante, a gente tem que começar uma campanha para que tenha a mesma carga horária de química orgânica na escola. Exatamente. Todo mundo estudou química orgânica, nada contra a química orgânica, mas butano, buteno, butino, o que isso é útil para isso é útil para nossa vida? Agora, aula de autoconfiança ninguém teve, né? Aula de autoconfiança, de criatividade, ninguém teve. Então, essa é a minha campanha. Como é que a gente faz para diminuir a carga horária de aulas que são inúteis para passar a ter aulas que sejam realmente úteis para nossa vida, como falar em público, educação financeira, como autoconfiança, empatia e por aí vai. De autoconfiança,
Para mim, o grande ponto inclusive, funciona isso para oratória, né? Oratória, saiu pesquisa dizendo que é o principal medo do ser humano, né? Ou seja, a morte está em terceiro Sim, lugar medo e de falar falar em em público público. está em primeiro. Ou seja, É as verdade. pessoas preferem morrer do que ter que falar em público. É É, impressionante isso. é maior que E medo de cobra, eu vi. maior, é maior. Falar em público é o medo número um. E exatamente a questão de ser o número um é exatamente por conta dessa questão da autoconfiança. Porque a primeira coisa que acontece quando a pessoa fala, agora vem você para falar, ainda mais se for de improviso, né? Que aí é aquela situação que você nem se preparou e agora vamos lá, tem que sair falando. Então, uma pesquisadora que eu recomendo muito que o pessoal veja, tem um TED dela, e tal, é a Amy Cuddy. A Amy Cuddy, ela. Ah, que faz a posição do super-herói, não é? Exatamente, exatamente. Ela fala exatamente isso, que da mesma forma que na hora que a gente tem uma emoção na cabeça, que é o medo de falar em público, por exemplo, então tive o medo, e aí naturalmente essa mensagem do medo vem para o meu corpo, então eu vou e contraio, né? Porque quando eu estou feliz eu expando, quando eu tô, Sim, quando eu tô com medo eu contraio. Então o que ela fala é o seguinte, por que que a gente não engana o nosso cérebro e faz o inverso? Então, exato. na hora que eu tiver com medo, eu vou contrair. Então, eu vou lá, eu tô com medo, eu vou e eu expando. Ou então faço a postura de poder, que é o caso da Mulher Maravilha, né? Aquela postura que ela bota a Sim, mão na cintura, expande o peito e... Então, ela recomenda sim, essa, a pesquisa dela mostra que essas posturas de poder, ou power posing, né, exatamente, elas permitem que o seu corpo, sua linguagem corporal, engane seu entendi. cérebro. E a partir Exato. dali, então, antes de ter uma apresentação, por exemplo, a recomendação que eu faço para meus alunos é que eles possam ir. Vai no banheiro, fica 30 segundos em frente ao espelho fazendo a postura da Mulher Maravilha, vê se não tem ninguém perto também, porque vai ser meio estranho, né? Pode ser que alguém veja você ali, não vai entender nada, mas faz isso. Faz isso. Toda vez que inclusive, faço isso. Toda vez que eu tenho uma apresentação super difícil, que eu estou num ambiente que eu sei que vão me avaliar, vão me julgar, não sei o que vai acontecer, eu faço e funciona. E é bem legal. Então, recomendo aí que vale a pena. Eu vou te contar que eu tenho um segredo, porque eu também faço um movimento, mas não é da Mulher Maravilha. Engraçado, né? Eu consegui achar um que ninguém nota, só eu, e que me dá um mega efeito. Eu vou lá e faço a, o, Homem-Aranha? o Homem-Aranha. Então, antes de entrar numa palestra, eu curvo os pulsos, eu tenho a palestra inteira, entendeu? E aí eu vou com aquilo cheio de teia, sabe? E essa é uma questão, eu acho muito importante, porque as pessoas, né? Bom, as pessoas elas acreditam que os sentimentos são causas. E a análise do comportamento explica que não, os sentimentos são efeitos colaterais do organismo, né? Então, se tem um estímulo, você vai sentir aquilo. Mas uma outra coisa que a gente sabe é que o cérebro, ele nunca sabe o que é verdade e o que é mentira, né? Tanto que a gente pensa, aquele cara está pensando que eu sou uma tonta, e aí eu respondo, meu organismo responde àquele pensamento. Então, muito provavelmente, essas pesquisadoras, né, Amy Cuddy e outras aí, elas vão, né, muito embasadas nessa teoria. E de fato, né, quando eu estou ali estimulando, né, de verdade, o meu cérebro, o meu organismo, ele vai responder de outro modo, né? Não é uma questão de pode ser ou não, né? De fato, se a gente faz isso, a gente está estimulando e criando aí um efeito incompatível com medo, né? Com ansiedade. Então, de fato, fica a dica aí, né? Exato. Pessoal. O legal da pesquisa dela é que ela conseguiu comprovar que ao fazer a postura da Mulher Maravilha e outras posturas de poder, se aumenta em 30% a testosterona e diminui em Uau! 20% a adrenalina. Então, a Caraca! adrenalina, que é o hormônio que te deixa ali, ou luta ou foge, né? Aquela questão Sim, desde a época primitiva, diminui com o uso da postura de poder. Então, ela fez uma série de análises sim. clínicas e a pesquisa dela trouxe isso. Então, é realmente contraintuitivo e é um tipo de hack aí que não se ensina na escola, né? A não Não. ser aqui no INSPER, porque aqui no INSPER a gente está ensinando agora. Então, Bom, isso é uma coisa que fica aí de dica para todo mundo. então, eu acho que já tem que começar a pensar, e aliás, isso é uma coisa interessante, né?
eu já peguei muitos líderes, muitos executivos já, masters, assim, e que buscam cursos de liderança e quando chega lá falam, mas era autoconhecimento, eu tinha que ficar falando a meu respeito, né? Eu queria aprender a delegar, eu queria aprender a falar, mas não, né? O curso volta para si mesmo, né? Então, a minha sugestão aí é que, quem sabe, não pensar de fato num curso, né, onde não só os alunos do INSPER possam aí se beneficiar, mas a galera que já está no mercado de trabalho e que precisa dar um gás aí, né, para desenvolver essas competências, né? Porque tem muita gente, Vabo, né? Infelizmente, o sistema educacional, a gente está muito retardatário, né? Eu tive a chance de conhecer o modelo educacional de Singapura, do Lee Kuan Yew, e quando ele estava reestruturando Singapura, eu acho que ele teve uma visão assim que poucos líderes tiveram, que é o que o nosso ambiente, né, o que Singapura precisa, e aí ele capacitava as crianças, ele programava um projeto educacional para soltar aquelas pessoas já dentro do mercado de trabalho com as competências que eram necessárias. E durante muitos anos a educação ficou muito ligada naquilo que era necessário para o desenvolvimento do país. E aí você vê o que acontece, né? Singapura é aí hoje um dos tigres asiáticos. A galera quer ir estudar lá, quer ir dar aula lá, né? Porque, de fato, agora, uma pena, né, que isso não esteja sendo aí desenvolvido desde dos anos, né, do fundamental aí, né, como finanças, né, os adolescentes não sabem quanto eles custam, né, eles não sabem quanto custam as coisas, né, porque eles não pagam, não tem relação, né, com um monte de coisa. Exato, eu estou começando essa campanha agora, a campanha para a gente criar a maior escola de soft skills do Brasil, para que a gente faça essa mobilização para que todo mundo possa ter esse desenvolvimento. Sim. Na minha visão, não é que agora tá bom, esquece o hard, é só o soft. Também tem que ser igual, né? Você tem que ter o componente de soft, Sim. tem que ter o componente de hard e tem que ter o componente de vida real, tem que ter o componente de mercado, tem que ter o componente simulação. A sala de aula tem que ser uma simulação do que acontece na rua, né? Na vida, na prática. Você vai ter a literatura, vai ter todo o apoio teórico, conceitual, mas você vai conectar isso com a prática, com o dia a dia e desenvolver também essas habilidades comportamentais, socioemocionais. É o que, na minha visão, é o que vai fazer com que o Brasil consiga avançar. Então, é uma jornada de educação empreendedora com soft skills. Né? É isso que eu acredito e que eu dedico minha vida a isso. Dedicamos, eu também. Vou ensinando as outras pessoas. Porque tem uma coisa que você fala que eu acho muito importante, que empreender é causar impacto, né? Causar impacto à sua volta. E mesmo que talvez você não vá criar uma empresa que vai impactar aí 1.000, milhões de pessoas, mas quando você empreende em você, você causa um impacto à tua volta, né? E eu tenho sempre esse número, né? O meu objetivo é sempre alcançar 1. Se eu alcançar mais que 1, cara, eu já estou no lucro, entendeu? Então, se a gente conseguir colocar na cabeça das pessoas que, se ela empreender nela, né, desenvolver competências nela, buscar melhorias nela mesma, ela já vai estar causando um impacto, né? Ela Sem dúvida. tem que entender isso. Uma primeira pergunta que eu faço para os alunos na aula de empreendedorismo, logo que eles chegam, primeiro dia de aula, eu pergunto para eles, tem aquele quebra-gelo, o pessoal se apresenta, beleza e tal, e a pergunta-chave é: como você pretende mudar o mundo? Estamos falando de uma aula de empreendedorismo, né? Então, eu tenho que provocar eles como eles pretendem mudar o mundo, e cada um, normalmente, assim, os 40% respondem não sei, tem uns que já sabem exatamente, vou criar uma empresa que vai fazer isso, etc e tal. Mas, na prática, o que eu costumo provocar é dizer o seguinte: olha, o mundo é uma figura de linguagem, é uma metáfora entre qualquer coisa que vai entre você e o planeta. Então, na hora que você decide empreender nesse conceito de gerar impacto, de dedicar a sua vida para uma causa, para o propósito, né, que é a palavra agora também está muito na moda, né, propósito, achar seu propósito. No momento que você faz isso, toma essa decisão, você já está mudando o mundo, que é o seu mundo.
depois você vai mudar a sua família, seus amigos, a sua comunidade, as pessoas ao seu redor, até que eventualmente você pode mudar o mundo de 7 bilhões de pessoas. Então, empreender vai desde mudar você mesmo até mudar 7 bilhões de pessoas. Então, esse impacto, essa transformação da realidade é o que, na minha visão, significa empreender. Se for com uma empresa com fins lucrativos, ótimo. Se for qualquer outra coisa que você decidiu fazer, melhor ainda. Então, Sim, essa é a ótimo. provocação que a gente faz. Maravilhoso. Agora, também não importa a gente ter uma grande ideia, ter aí algumas habilidades e não ter uma das maiores habilidades humanas, que é se comunicar, né, Vabo? É ter Verdade. aí uma fala onde a gente possa... hoje eu coloquei ali o quadro de perguntas e uma pessoa falou: eu sou empreendedora, mas me sinto vendedora. E aí teve um dia que essa ficha me caiu, né? Eu falei, eu sou psicóloga, mas, cara, eu vendo o tempo inteiro, né? Eu vendo a minha ideia, eu vendo um conselho, enfim, eu vendo até em casa, né? Quando eu quero sair para almoçar no lugar X e não no Y. Mas por trás de tudo isso está o poder da comunicação, né? Eu tenho visto que as pessoas têm muita dificuldade em falar o que sentem, falar o que querem, falar sobre os seus objetivos. E aí eu queria que você também falasse um pouco disso e vendesse teu peixe aí, né? É legal. Inclusive, nesse assunto de comunicação, tem um mito, que é o mito de que só se comunica bem quem são as pessoas extrovertidas. Então, isso é um mito, porque existem diversos excelentes professores, oradores, apresentadores, palestrantes, que são tímidos, introvertidos, introspectivos. Então, não há uma correlação entre falar bem em público e se comunicar com Sim, com o público, né? com ser introvertido, enfim, e tudo mais, e vender. Então, na realidade, na minha visão, outro dia até me perguntaram nesse negócio de Instagram também, qual o top 3, qual a profissões top 3? Não tive dúvida. Primeiro lugar, vendedor. Depois eu botei professor também, né? Porque o professor é a base da educação, não poderia deixar de puxar a sardinha. Mas o vendedor, ele é a pessoa efetivamente... Porque vender não é só estou vendendo um produto, você está vendendo um sonho, você está vendendo uma ideia. Sim. Você está o tempo inteiro se comunicando de uma forma positiva para negociar, para argumentar, para persuadir alguém. Então isso, na nossa vida corriqueira, no nosso cotidiano e também no nosso trabalho, a gente vai ter que desenvolver essa capacidade de se comunicar e de se vender. Então, muita questão de marketing pessoal e também de vender algo, né? Vender uma ideia, vender um produto, um serviço. Então, uma dica importante aí é que só existem 3 fatores que impactam uma comunicação. São as palavras, né? Então nós estamos nos comunicando agora. Palavras é um fator. O outro fator é o tom de voz. Então, dar uma ênfase, falar mais baixo, falar mais alto, tom de voz. E o terceiro é a linguagem corporal, né? A energia que você coloca naquilo que você está fazendo. Então, o pessoal acha que se comunicar é apenas falar, né? As palavras que você está falando. Só que as palavras representam apenas 7% da comunicação. Uau, 7. você está brincando. 7% Não sabia da comunicação. desse dado. Pois é. O tom de voz representa 38% do tom de voz. Caraca! E a linguagem corporal, consequentemente, 55%. Então, tem um estudo, professor Albert Mehrabian. É isso. Então, é natural, é intuitivo. Por exemplo, se eu cruzar o braço aqui e falar assim para vocês, olha, pessoal, realmente eu estou muito feliz de estar aqui com vocês aqui nessa live. Uma alegria enorme. Não poderia estar mais feliz agora. Então, naturalmente, não é o que eu estou falando uma coisa que meu corpo, meu tom de voz, minha linguagem corporal não está correspondente. Então, saber utilizar tom de voz, saber utilizar a linguagem corporal é algo fundamental para você se comunicar. Então, o empreendedor, antes de tudo, ele é um vendedor, sim, né? Mesmo que seja uma pessoa que não lide diretamente com a questão das vendas do produto, mas você ter essa habilidade sua de se comunicar, de se relacionar interpessoalmente. 95%, o pessoal está rindo aí na live da minha encenação aqui que eu fiz agora. Então, 95% do que a gente faz nas empresas é em time. Então, trabalho em equipe é fundamental.
Então, e para você poder trabalhar em equipe, você vai ter que se relacionar. Para se relacionar, você vai ter que saber se comunicar, que é a competência básica para vender. Então, eu acho que a profissão do vendedor é uma profissão espetacular. Tem gente que tem vergonha, eu não tenho vergonha nenhuma, eu sempre trabalhei na área comercial, na área de vendas. Inclusive, quem trabalha também na área de pessoas, também você tem que vender, porque você tem que vender a empresa para conseguir Lógico. candidatos, área de RH e tudo mais. Então, eu acho que a profissão de vendedor e a profissão de empreendedor estão intrinsecamente ligadas e conectadas. Então, o que você está falando é que, de verdade, um bom vendedor, ele tem que ser, sobretudo, um bom comunicador, né? Sem dúvida. Independente se ele é tímido ou não. A timidez absolutamente não quer dizer nada em relação à capacidade de se comunicar, Então, de acordo talvez com as pesquisas. uma das habilidades aí dessas soft skills que a gente está falando, que pode aumentar muito o resultado do vendedor, é a fala, né? A comunicação, né? Persuasão, oratória, né? Como que ele vai fazer aquele pitch, né? Se tem pouco tempo ou não. É verdade. Tem uma ferramenta também, vou deixar uma outra dica para vocês, uma ferramenta muito legal, que é o rapport. Não sei se vocês já ouviram falar. Rapport, que é uma palavra até em francês, o pessoal usa muito em inglês, Sim. que Eu vou significa colocar aqui. a sua capacidade de se conectar com a outra pessoa. Então, para você começar um elemento de comunicação, isso, rapport, é fundamental que você estabeleça esse rapport. E o rapport, ele não é conquistado a partir de palavras. É muito difícil você, com palavras, conectar esse rapport. É muito em função da sua linguagem corporal, muito em função de como que você transmite confiança para que a outra pessoa possa se conectar a você, seja essa pessoa quem for, uma pessoa, seja um amigo, seja um cliente, seja uma pessoa do seu time, não importa. Então, essa capacidade de se conectar e ter esse sentimento de responsividade, né, que seria a tradução melhor para rapport, Sim. é fundamental. Então, uma dica legal aí depois jogar no Google, vocês assistirem o cara que é o rei do rapport, que é o Tony Robbins. Né? Tony Robbins, inclusive, estava Tony no Rio essa Robbins. semana. Tony Robbins é um grande É estudioso desse verdade. tema e ele dá algumas aulas interessantes sobre isso. Então, fundamental, comunicação hoje em dia é super importante. Aproveitando, queria então divulgar também um curso que eu estou fazendo, é um curso de oratória. Então, nós estamos só com 2 vagas. Vai Uau! ser sábado agora, então quem tiver interesse depois pode me mandar um direct, dia 31 de agosto, sábado, de 9 às 6, é meu curso completo de oratória. A gente vai falar sobre improviso, vamos falar sobre o discurso preparado, apresentação com PowerPoint, sem PowerPoint e pitch. Também algumas dicas, alguns hacks. Então, fica a dica aí para quem quiser, depois me manda um direct. Vai ser um prazer passar mais informações. Esse curso, a gente faz uma parte dele aqui no INSPER para os alunos, né? Às vezes não dá tempo de fazer ele completo. Eu preparei ele completo aqui para o sábado. Mas quem eventualmente não conseguir fazer, devem ter outras turmas, mas também quem não conseguir, tem muita informação aí gratuita no meu Instagram, com É verdade. ali nos stories destaques, tem sempre algumas dicas, livro e outros hacks que vocês podem usar também. Então, só para aproveitar aí esse fórum qualificado para falar um pouco do Lógico, curso. não, mas é porque é super importante mesmo. Essa coisa, as pessoas têm muito preconceito de falar, eu não dou para vendas, né? E na verdade é estranho isso, porque não dá para vendas, eu não tenho, é quase falar, eu não sei me comunicar, né? Eu não sei passar uma ideia, eu não sei falar a respeito de mim ou daquilo que eu gostaria. Então, se tem de verdade uma habilidade, né, importante que todo mundo tem que desenvolver, e eu vejo muito esse problema dentro do consultório, é falar, né? Falar, se comunicar com o outro, né? Muitas vezes no próprio processo terapêutico a gente tem que ensinar a pessoa a falar dela mesma. E ó que a gente está ali num ambiente fechado, né, cuidadoso, e a pessoa não sabe falar. Eu vou colocar aqui depois no meu stories a indicação para o teu curso. Eu acho que a gente vai ter que aumentar o número de cursos aí durante o semestre. Dado que Duas vaguinhas só. tem 2 vagas, e dado que está fechando, porque vai ser sábado agora, eu vou oferecer aí 50% de desconto para quem vier aqui da live. Uau! Então, especial aí, para quem tiver interesse, vai ser um prazer para a gente fechar a turma. Sábado agora vai ser na Vila Maravilha! Olímpia, em São Paulo, mas devem ter outras turmas também em outros lugares, fora de São Paulo. Vai ser um prazer. Legal.
Bom, eu já estou mega interessada em participar dessa escola de soft skills, hein? Pois é, Quero então, contribuir aí. Ah, eu acho que legal. o principal realmente é a gente conseguir sensibilizar, né? Sensibilizar, inspirar as Sim, pessoas a perceber que é é, importante se atentar para isso. E aí sim, depois a gente, uma vez que a pessoa entendeu, aí agora a gente vai para o como, com um monte de ferramenta, um monte de dica, sim. que isso eu acredito que é fundamental para o pessoal poder se desenvolver. Não adianta que cada vez mais o que vai fazer a diferença no mercado de trabalho, ainda mais com essa questão de robótica, então a gente sabe aí que Então, por volta, por volta aí de 80% dos empregos até 2040 vão deixar de existir porque o robô vai substituir, mas vão ser criados novos empregos. Esse alarmismo, sim, na realidade, está dizendo que nós temos que ter a capacidade de continuar nos adaptando. Aprender a aprender é muito mais importante do que aprender a ferramenta X. Aprender a ferramenta X é hoje essa ferramenta, daqui a 5 anos é outra. Tem outra estatística também que é interessante, que 50% do que os alunos aprendem no primeiro semestre de faculdade estará obsoleto até o final da. acho que eu dei uma travada aqui, Aí, mas o que você voltou. falou é que no Voltou. primeiro semestre vai estar É, obsoleto até ele acabar, né? metade do que você aprende na faculdade, até o final da faculdade, já não vai ser mais útil. Esse é o resumo É. da ópera. Então, é importante a gente aprender a aprender mais do que aprender uma ferramenta X, Y, Z. E interessante que esse dado o mundo está se tornando cada vez mais tecnológico, mas por outro lado tem uma necessidade da gente se humanizar, né? Como isso que você falou aí da autenticidade, né? Ouvir o outro, saber falar, ter empatia, né? Cara, achei sensacional, adorei, adorei falar com você, foi um super prazer, eu me senti super honrada pelo teu aceite e depois por a gente falar de um tema tão não só importante, mas especial aí, né, para nós dois. Você aqui em casa já é muito querido mesmo. Chegou aqui já com a estrela brilhando. Eu adorei ter tido. Foi um grande prazer para mim. Muito O obrigada, prazer foi Vilvar. todo meu. O prazer foi todo meu. A honra é toda minha. Fico muito feliz de poder conversar e poder trocar um pouquinho do que eu aprendi. Então, manda um abração para o Thiago. Agradece Mando, a ele mando. aí. A responsabilidade é grande, a gente continuar Sim. em frente e espero que a gente possa ter mais oportunidades de poder compartilhar e bater esse papo com todo mundo. Espero que mais pessoas estejam sensibilizadas para esse tema, de se prepararem para ter mais autoconfiança, ter mais criatividade, ter mais empatia, que são o conjunto dos soft skills. Sim, Obrigado, foi um prazer. exatamente. Obrigada, o prazer foi todo meu. Muito obrigada, então. E vamos tomar um café um dia desses e se conhecer de verdade. Com certeza, Tá fechadíssimo. bom, tá bom. Valeu, um beijão, Então tá, obrigado. obrigada, querido. Tchau. Grande abraço a todos, valeu, tchau, tchau. Obrigada. Ah, vou tirar uma foto nossa. Vamos tirar um print aí, quem quiser É, tirar um print para divulgar. é. Aí, ajuda Aê. bastante a gente, quem quiser tirar um print para poder divulgar, porque a gente É isso leva aí. isso para mais, É isso aí. isso para mais pessoas, né? Muito obrigado a É. todos, foi um prazer. Prazer foi meu, querido. Tchau, até mais. Valeu, tchau, tchau. Então, pessoal, eu super agradeço a presença de vocês aqui. Foi muito legal ter conversado com o Vabo. Para mim foi de fato um grande prazer, uma honra ter aqui um professor tão bacana. Eu admiro professores. É uma profissão aí de bastante luta, né, e de grande contribuição para as pessoas, né? Infelizmente, a grande maioria não é vista e considerada dessa maneira, mas a gente tem que admirar os professores, principalmente aqueles que fazem bem e se dedicam àquilo que eles fazem, pensando sempre no social, no outro, né? Em entregar, porque ser professor é uma entrega. Eu agradeço a todos vocês, um beijo enorme. Divulga aí essa live, ela vai ficar 24 horas até amanhã. Então, se vocês puderem aí fazer um print e divulgar no stories de vocês, a gente agradece.
Muito obrigada a todos. Um prazer ter estado aqui com vocês essa noite. E, em especial, obrigado ao Vavo. Um beijo para todo mundo, pessoal. Boa noite. Tchau.